Olá! As eleições de 2018 estão chegando e algumas regras foram mudadas para este ano. Apesar de uma ampla discussão e de muitos falarem da necessidade de uma reforma política, nem todas as mudanças aconteceram. O texto aprovado e sancionado em outubro inclui, por exemplo, a criação de uma cláusula de barreira para os partidos terem acesso ao fundo partidário e um fundo com dinheiro público para financiamento das campanhas eleitorais. E para falar sobre essas e outras mudanças nas eleições de 2018, o Questão de Ordem conta hoje com a presença do presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Campinas, Valdemir dos Reis Júnior, e também com os vereadores Luiz Henrique Cirilo, do PSDB, e Tenente Santini, do PSD. Sejam todos bem-vindos. Reis Júnior, mais uma vez aqui o Questão de Ordem agradece a sua presença. Queria que você falasse de forma geral nessa chamada mini-reforma, que até todo mundo fala que aconteceu bem menos mudanças do que se previa, do que se precisava. O que você faz de parâmetro geral dessas principais mudanças e que já passam a valer agora em 2018? Primeiramente, eu agradeço o convite, é uma satisfação grande estar aqui de volta e sempre à disposição da TV Câmara. Bom, você tocou num ponto importantíssimo. De fato, a reforma ela era bastante ampla. De fato, essa reforma seria uma reforma política. Ela foi se enxugando e hoje o que nós temos é, no máximo, uma reforma eleitoral, que se prestou apenas e tão somente a, de fato, modificar uma ou outra questão envolvendo a forma de se fazer campanha. Dentre essas modificações, as que eu destacaria de uma maneira mais enfática se dá no que diz respeito ao financiamento eleitoral. Hoje nós podemos, a famosa vaquinha, o crowdfunding, né? Que é a participação de pessoas físicas, que já está liberada desde o dia 15 de maio, e isso vai beneficiar bastante candidato que tem um viés mais próximo do eleitor. O fundo que foi criado para isso, com dinheiro público, para o financiamento eleitoral, sobretudo agora que, de fato, né, agora que é certo que não podemos o financiamento por pessoas jurídicas, a campanha nas redes sociais, que agora está facilitada, permite o impulsionamento que antes não se permitia. E os carros de som, né? O carro de som que muita gente não gostava, reclamava, começava cedo, acordava, enfim. O carro de som agora só é liberado e permitido em eventos específicos, carreatas, comícios, etc. Então, o que nós temos hoje efetivamente são modificações apenas e tão somente na maneira de se fazer a campanha. Em questão de prazos, aqueles 45 dias que já foi sentido nas eleições municipais, continua? Continua. Na verdade, como a eleição esse ano é no dia, salvo engano, 7 de outubro, será um pouquinho maior do que os 45 dias que tivemos nas eleições de 2016. Mas sim, a regra continua a mesma, começa lá no dia, salvo engano, 19 de agosto. Com tudo isso continua igual. O horário de TV gratuito também de 30 dias, isso com duas inserções de 25 minutos, isso continua da mesma forma. Certo. Agora, uma das mudanças, até ela, na verdade, foi uma alteração antiga que se fala, é a possibilidade, inclusive, da eleição em trânsito. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até porque é um assunto que, de certa forma, a gente vai entrar também no cerne da importância do voto, até porque a gente está num momento peculiar no que diz respeito à política brasileira. O que diz respeito a essa questão de poder votar em trânsito? Em 2016 nós tivemos um recorde de abstenções e votos brancos, não é? Talvez uma insatisfação um tanto generalizado que se lamenta no que diz respeito ao voto foi sentido em 2016. Essa nova modificação, ela permite o voto em trânsito, permite que pessoas que não estejam no seu domicílio eleitoral possam votar e não necessariamente justificar que era aquilo que era mais comum de acontecer. Eu acho particularmente que é uma medida salutar, acho que é importantíssimo que se permita o voto em trânsito, sobretudo, e até já levantando a bola para o vereador Tenente Santini, o voto em trânsito também é uma realidade agora para os militares que antes não tinham o direito ao voto e que era realmente algo inadmissível que acontecesse, e agora a gente tem essa possibilidade nas eleições de 2018.
Já que o senhor falou, então eu chamo o vereador Tenente Santini. Vereador, no que diz respeito, o senhor, que inclusive veio do serviço militar, é um político que veio do serviço militar, o que significa essa possibilidade para o eleitor que é um policial militar ter esse direito garantido de também votar independente do seu domicílio? Também, né? Primeiramente, dar as boas-vindas aqui ao doutor, obrigado pelas palavras, agradeço também a presença do vereador Cirilo, que é presidente da Comissão de Constituição e Legalidade da Casa, e acho importante esse debate, né? Depois do regime militar, a questão política nas Forças Armadas e na Polícia Militar, especificamente das polícias, virou algo assim, um paradigma muito grande. Então, na verdade, dentro dos quartéis, dentro das delegacias, não era proibido falar-se de política. Praticamente um crime você falar esse assunto, porque existiu, depois do regime militar, um revanchismo muito grande dos políticos que assumiram. Então, qual foi a postura das Forças Armadas e das polícias? Vamos se afastar disso aí, vamos se afastar, porque a gente para de apanhar um pouco. A gente sai de alvo de críticas da população e da política no geral. Isso foi mudando. Chegou-se a começo de 2010, 2009, São Paulo encabeçou essa luta junto com Minas Gerais, com a seguinte viés: ou nós vamos fazer representantes policiais, representantes militares, ou a vida inteira seremos comandados e direcionados por pessoas que não gostam da gente. Esse foi foi a grande quebra, essa foi a grande ruptura do que vinha do regime militar, para que as instituições entendessem: nós precisamos ter representantes policiais. Até aí, ok, foi uma grande ruptura, fizemos diversos deputados, fizemos diversos vereadores, mas continuou-se um problema. Os militares, no dia da eleição, quase que a tropa integralmente é empregada de serviço. Então, todas as folgas são canceladas, nos quartéis das Forças Armadas, o efetivo é contingenciado dentro dos quartéis para uma possível manifestação, algo que o valha. Então, tudo bem, nós podemos fazer representantes militares, acabou essa história de não falar mais de política nos quartéis, mas o eleitorado não vota. Com essa mini-reforma, ficou claro, até trouxe a lei para mostrar, que é a Lei 13.165, né, que ela fala, no parágrafo 2º, diz o seguinte: os membros das Forças Armadas, os integrantes dos órgãos de segurança pública, e o que se refere ao artigo 144 da Constituição Federal, né, que é o artigo que fala sobre a segurança pública no geral, bem como os integrantes das guardas municipais, poderão votar em trânsito se estiverem em serviço por ocasião das eleições. Então, esse deveria mudar essa frase: se estiverem, estarão de serviço nas eleições, como todas as eleições nós somos empregados. Então, autorizou esse voto em trânsito. Isso quer dizer o quê? Com essa intervenção militar do Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos tropas lá de Roraima, tropas de Campinas que estão no Rio de Janeiro. Se essa intervenção se perpetuar, o militar de Campinas que estiver no Rio de Janeiro poderá votar no candidato, no deputado de São Paulo, por exemplo. Que será muito bom. Mais ou menos, no Brasil, nós temos 140 milhões de eleitores no Brasil. O efetivo policial, militar, civil, federal, guarda municipal e forças armadas no geral, aproximadamente da ativa são 1.400.000 pessoas. Quer dizer, 1% do eleitorado é militar da ativa. Sim. Então, esse 1%, teoricamente, não votaria. E 1% de uma eleição é muita coisa. O Cirilo é político, ele sabe o que é 1%, é muita coisa. Então, nós estamos dando facilidade e autorização para que esse 1% dessa grande massa escolha seus representantes. Tá certo. Então, daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto, porque agora nós vamos conversar com o vereador Luiz Henrique Cirilo, que é o presidente da Comissão de Constituição e Legalidade aqui da Câmara Municipal. Também tem várias atuação aí na OAB, inclusive já fez alguns debates aqui na Câmara a respeito do tema. Eu queria que o senhor falasse, vereador, inclusive aqui, do ponto de vista eleitoral, o que a mini-reforma melhorou ou ela não mudou em quase nada a vida do político brasileiro? De que forma ela vai poder ajudar também o cidadão brasileiro? Mirna, inicialmente eu quero cumprimentar, agradecer a oportunidade que você me dá de nós estarmos discutindo esse importante tema. Quero cumprimentar o vereador Tenente Santini, ele que tem sido extremamente combativo, um vereador de primeiro mandato, mas mostrando um serviço significativo para a cidade de Campinas. Meu colega e amigo, o Dr. Reis Júnior, né, que é advogado e se especializou de uma maneira muito contundente aí na área eleitoral e tem feito um destaque em todo o estado de São Paulo. É necessário os cumprimentos. E dizer a você que a última fala sua, eu acho que contempla mais aquilo que eu penso.
Realmente foi uma mini reforma eleitoral, quando se esperava uma reforma política. Ela trará poucas novidades, eu acho, nessa eleição. Está se acostumando a fazer a reforma eleitoral mais significativa nas eleições para prefeito e vereadores. Ou seja, são usadas as eleições às quais eu me refiro como laboratório para que não traga tanta mudança nos cargos que eles comandam, né? Que é os cargos para Senado, governo, presidente da República e os deputados estaduais e federais. Eu vejo, infelizmente, eu sou bastante otimista nos pontos que abordo, que tento analisar. Mas se analisado com realismo, nós observamos que a mudança é pouca, é insignificativa. Destacando, claro, a importância daqueles agentes públicos revestidos nas funções de militares terem o acesso, terem o direito a voto. Isso é altamente significativo. São pessoas formadoras de opinião, que trazem a sua contribuição de trabalho para a nossa segurança. Eles, claro, é um direito assegurado que lhe dá essa reforma, o direito a voto. Alguns pontos citados pelo Dr. Reis, que é no sentido da verba para a campanha, nós notamos que nós nos limitamos a esses temas apenas. Nós não temos grandes discussões, não teremos grandes enfrentamentos. Isso é lamentável. Nós deveríamos estar tratando de uma unificação das eleições. A eleição é muito custosa, custa-se muito uma eleição no nosso país, um país heterogêneo, com diversas dificuldades, e, na verdade, eles não estão se preocupando ainda com isso. Isso é lamentável. Tá certo. Então, Dr. Reis Júnior, quando a gente fala a respeito dessas mudanças, por exemplo, até que o vereador acaba de mencionar, a unificação das eleições, do ponto de vista eleitoral, por que isso seria importante para a população brasileira e por que, de fato, ainda não aconteceu? A reforma, como foi proposta, ela iria exatamente ao encontro do que levantou o vereador Cirilo. A ideia inicial da reforma era resolver o problema que o Brasil vive de representatividade. Hoje o eleitor não se sente representado. Isso é um problema, isso gera essa insatisfação generalizada e isso não é bom para o país. A reforma, então, foi pensada nesse sentido, a começar pela modificação do sistema eleitoral. Daí a discussão de distrital misto, acabar com o voto pelo sistema proporcional, enfim. Mas ficou tudo como era, né? Ficou. Essa discussão ela foi bastante ampla, porém ela não foi adiante. E ficou aprovado que nas eleições de 2020, nas eleições municipais, portanto, a gente teria então essa primeira experiência com o distrital. Não sei se vai acontecer, particularmente acredito que não, mas esse ano a gente ainda terá a eleição como estamos acostumados a ter há tantos anos. De fato, o poder legislativo federal ele não aprofundou, ele não enfrentou o debate, buscou-se uma unanimidade que eu diria que é impossível, e aí agora eu vou emitir uma opinião que é pessoal. Essa reforma, de fato, o vereador Cirilo falou bem, ela não acrescenta muita coisa, ela não modifica muita coisa e eu diria a você que ela é ruim. Ela é uma reforma ruim, uma vez que da forma como foi aprovada, ela apenas e tão somente vai favorecer aqueles que já detêm mandato político ou aqueles que de alguma forma possuem alguma visibilidade acentuada, enfim. Uma pessoa que queira surgir como uma opção, essa pessoa não vai ter possibilidade alguma de levar sua candidatura adiante. Né? Além do prazo ser pequeno, 45 dias não é suficiente para, entre aspas, alguém desconhecido se tornar conhecido, esse desconhecido, reitero, entre aspas, ele precisa de dinheiro para fazer campanha. Sim. Tá certo? E esse desconhecido, ele não vai conseguir obter dinheiro do fundo, tá certo? Exatamente por essa razão. Então, a gente... Na verdade, nós oficializamos o enxugar gelo eleitoral. A decisão, por exemplo, no caso aí dessa verba que o senhor está falando, por exemplo, ela continua na mão de quem está à frente dos partidos, isso? Nós temos dois fundos. Nós temos um fundo partidário, que é um dinheiro destinado à manutenção dos partidos, subsistência do partido. E agora nós temos um fundo eleitoral, que é um dinheiro carimbado, que vai servir apenas e tão somente para custear os custos com a campanha eleitoral. Esse dinheiro, quem vai organizar
evidentemente que são os partidos, a divisão será feita de acordo com as cadeiras da Câmara dos Deputados, daí a cláusula de barreira que você mencionou no início, e os partidos então vão destinar esse dinheiro aos seus candidatos. Evidentemente que eles vão destinar àqueles que já têm mandato e buscam, portanto, a reeleição, e aqueles que têm mais chance. Imagine você um ator, uma atriz, um esportista. Então o critério fica pelo partido. Pelo partido, exato. Não existe uma regra que todo mundo tem direito a X%. Lembrando que a gente já experimentou na eleição de 2016 e nessa não será diferente. Nós temos agora um teto de gastos, né, nas campanhas para cada tipo de cargo, e evidentemente que quem faz essa administração é o partido. Então é o partido que vai dizer, olha, se nós 4 aqui fôssemos candidatos, quem de nós 4 aqui tem mais chance? É o vereador Cirilo, então nós vamos dar mais dinheiro para o vereador Cirilo. Em segundo lugar é a Mirna, então nós vamos dar um pouquinho mais de dinheiro para a Mirna. O Júnior não vai ter condições nenhuma de fazer campanha. Então dá lá alguma coisinha para ele, enfim, se vira. Vai buscar dinheiro na pessoa física, que é muito difícil, né? Hoje em dia, sobretudo, imagine você um candidato pedindo dinheiro para pessoas físicas. Também os candidatos com mandatos vvão conseguir mais verba lá fora, né? Do que propriamente um de primeiro mandato, que está tentando concorrer pela primeira vez. Então eu diria para você, Mirna, e repito, é uma opinião pessoal, que essa reforma, sobretudo sobre esse ponto de vista, ela foi ruim. Ela foi ruim para a democracia, ela foi ruim para a representatividade, ou seja, ela começou buscando uma forma de trazer o eleitorado para próximo do político e, na minha modesta opinião, ela acabou fazendo o contrário disso. Novamente. Novamente. Agora, quando a gente fala, por outro lado, dessa possibilidade de termos mais eleitores com o voto em trânsito, por exemplo, dos militares, isso, de que forma a gente pode pensar na questão da democracia, de que essas pessoas também têm direito ao voto, direito à voz nesse dia da eleição? O voto em trânsito ele é fundamental para a democracia. A democracia ela pressupõe a participação popular, né? A representatividade. E não permitir, por exemplo, a representatividade de uma categoria tão importante e volumosa como a dos militares era algo inimaginável. E penso, portanto, que o voto em trânsito ele beneficia não só aqueles que não são militares, evidentemente, que querem votar, querem participar, né, desse momento que é importante. Ela beneficia também uma categoria que precisa ser ouvida, é uma categoria que tem as suas necessidades e que, como todas as outras, precisa de participação na política. E que dessa vez vai ter candidato a presidente da República. Exatamente. E é importante também que se diga que muita gente, política não é lugar de evangélico, política não é lugar de religião, política não é lugar de agronegócio, enfim. Isso é balela. A política é o lugar de todo mundo. A política é o lugar que todo mundo tem que ser ouvido, tem que se manifestar, tem que se impor. E agora a gente já tinha, não é, candidatos que são oriundos das Forças Armadas, das polícias, mas agora a gente tem isso de uma maneira mais, vamos chamar, mais fácil de acontecer em razão de se permitir o voto dessa categoria. Então o voto em trânsito ele é fundamental para a democracia, ele é importante para o cidadão comum e é importante também para a categoria dos militares. No caso, Tenente Santini, existe algum tipo de regra para que esse militar possa votar? Por exemplo, tem um militar que trabalha em Campinas, mas o domicílio eleitoral dele é de Sorocaba, por exemplo. Ele tem que fazer algum tipo de pedido? Como vai funcionar? Basta ele ir em qualquer zona eleitoral? Família, eu gostaria de fazer um comentário do que o doutor falou, só rapidamente, sobre a reforma eleitoral. Eu concordo com ele, essa mini reforma de pouco vai servir para a democracia do Brasil. A meu ver, um dos pontos principais era não ter voto obrigatório mais. Essa questão de voto obrigatório, ela incentiva um voto de cabresto, um direcionamento de benfeitorias do poder atual em cima de uma região que direciona para um voto. Então, acho que o voto não deveria ser obrigatório. A questão do coeficiente eleitoral também eu acho absurdo. Tem vários candidatos excelentes que acabam perdendo com um número expressivo de votos, perdendo para a pessoa ter bem menos votos devido ao coeficiente, dentre outras dezenas de mudanças que deveriam ter. Hoje não é a campanha do melhor, é a campanha que dá de maior publicidade, que tem maior marketing, que tem mais dinheiro, infelizmente. Então eu tenho certeza que existem diversos candidatos policiais que são melhores que eu. E só que eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns locais, de participar de diversas operações que me deram publicidade.
logicamente tem que trabalhar para isso, né? Mas que me facilitaram também até uma campanha, né? Às vezes um militar que está mais apagado dentro de um cenário, ele não teria essa mesma publicidade e automaticamente ele perderia força na campanha. Então acho que deveria ter realmente uma reforma assim. Vamos tentar fazer. Como é que a gente faz para facilitar ou para direcionar ou para que uma pessoa que tem um bom projeto, uma boa ideia, concorra de igual com aquelas pessoas que já estão, no nosso caso, com um mandato em mãos ou com possível poder na sua mão, de direcionar qualquer tipo de voto. Com relação aos militares, a regra vai estar muito clara, então é o seguinte, qualquer militar, não só os militares, não são os militares das Forças Armadas, as guardas municipais, Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Polícia Civil. Todas essas instituições, o comandante, o chefe, o diretor, ele tem que mandar um ofício para o Tribunal Superior Eleitoral e com 45 dias antes da eleição, informando, ó, o Santini está escalado no dia tal na eleição, com toda a relação dos militares, então essas pessoas terão que votar na cidade tal. Então, com o comandante da brigada aqui de Campinas, o comandante do CPI, o diretor da Polícia Civil, falou, ó, esses policiais estão escalados, então eu quero que eles votem em cada um na sua região e possivelmente o Tribunal Superior Eleitoral vai destinar uma urna ou algumas urnas para que esses militares dê serviço fora da sua urna lá, do seu colégio eleitoral, que ele possa votar. E aí, nesse caso, esse voto ele fica sendo opcional ou não? Ou é obrigatório também? Ele é obrigatório dentro de uma escala e um direcionamento do comandante. Tá. Então, na verdade, a partir do momento que eu passei a escala e o comandante baixa uma ordem, juntamente, vai ter que votar daí, não tem para onde fugir. Daí é obrigatório. Tá certo. Então, agora quando a gente volta nessa questão de discutir, até porque o Tenente Santini colocou a questão do voto obrigatório, o que vocês pensam a respeito disso? O vereador Santini já falou, senhor vereador Cirilo? Eu acredito que na próxima reforma política, que for tratada com seriedade, que for realmente pensando numa reforma, pensando no cidadão, nós temos que tirar a obrigatoriedade. Eu acho que o conceito dessa obrigatoriedade, de fazer o cidadão acordar de manhã, pegar o título de eleitor e votar, pelo simples fato dele não pagar uma multa, isso é um retrocesso na política. Nós temos que pensar em estimular o cidadão a votar, tentar escolher o melhor entre aqueles que estão se propondo como candidato, para que possamos mudar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Eu acho que não há mais, em pleno século XXI, que obrigar um cidadão a fazer algo que ele não tenha vontade de fazer. Essa obrigatoriedade, como bem disse o vereador Tenente Santini, é o que faz o cidadão ir à urna e talvez anular seu voto, votar em branco, mostrar a sua contrariedade diante do sistema e de não ter encontrado alguém que o represente. Tá certo, então a gente vai para o breve intervalo e na volta, Dr. Reis Júnior fala sobre essa questão do voto obrigatório. Não saia daí porque o Questão de Ordem volta já já. Segundo bloco do Questão de Ordem, que hoje discute as regras eleitorais para 2018. Dr. Reis Júnior, o senhor ficou de falar, inclusive, sobre o seu posicionamento também a respeito da questão do voto obrigatório. Eu ainda faço uma pergunta. A gente teve aí as últimas eleições com um número grande de abstenção. Muita gente está preferindo pagar a multa a votar? Sim. Respeitosamente, eu discordo um pouquinho dos vereadores. Eu penso que o voto obrigatório é um mal necessário no país. Eu penso que o voto, ele somente pode deixar de ser obrigatório quando a gente atingir uma maturidade suficiente do eleitor entender que o voto é importante, que o voto é necessário, que não existe uma outra forma, não se encontrou até hoje uma outra forma de tornar boa a vida do cidadão que não seja por meio da política. A política ela é fundamental para isso. Se a política é ruim, a vida fica ruim, se a política é boa, a vida fica boa. E o eleitor ele precisa compreender isso. A partir do momento que ele compreender isso, se preparar para votar, ele vai então ter a maturidade que a gente precisa para poder tirar a obrigatoriedade do voto. Eu penso que hoje o povo brasileiro ainda não está preparado para isso. A multa é irrisória, R$3. Não é? Muita gente prefere aproveitar o domingo de eleição para viajar, para fazer uma viagem em família. Se cair em feriado prolongado, como salvo engano, que é em 2004, que a gente teve uma abstenção monstruosa, vai viajar, não vai participar.
Então, eu sinceramente e de forma respeitosa, eu discordo um pouquinho dessa posição em razão dessa falta de maturidade da sociedade brasileira. Hoje nós temos uma cultura participativa, sobretudo dos partidos de esquerda. Não é? As pessoas que são imbuídas, mais. Exato, dessa ideologia, elas são mais participativas, né? Para essas pessoas, por exemplo, se o voto fosse facultativo, não mudaria nada, em razão delas adquirirem essa maturidade. Mas a maioria do povo brasileiro ainda não, infelizmente, ainda não possui essa maturidade, daí a razão da minha discordância. Mas aí uma pergunta, há como, para vocês três ainda, pensar em tornar as eleições atrativas para o povo brasileiro? Sim, com certeza. Basta que a política se aproxime do eleitor. O eleitor precisa se ver representado, o eleitor precisa perceber a política atuante, a política em busca da melhoria de vida da sociedade. Quando a gente conseguir isso, e é possível de conseguir isso, não é uma utopia, quando a gente conseguir isso, uma política séria, quando a gente, e não estou dizendo que não são, né, mas quando a gente tiver uma política séria, quando a gente tiver uma política que de fato mostre para o eleitor que vale a pena votar, a gente vai chegar nesse ponto. Vereador Tenente. Na verdade, assim, eu concordo com o doutor na última fala e discordo da questão do voto obrigatório. O voto hoje ele é um voto totalmente direcionado. Eu duvido a pessoa, ou pouquíssimas pessoas conseguem lembrar quem votou para hoje para um deputado estadual. Então a pessoa não sabe. Então, na verdade, é obrigatório. Vai lá, pega um panfleto no chão, que é crime, mas vai lá e pega o panfleto, olha, eu vou votar no Júlio. O Júlio é muito bom, porque não tem interesse da população em voto. Eu dou um exemplo assim, o dia da votação, igual o Cirilo falou, é igual o dia da vacina. Tem que tomar vacina, mas eu tenho que ir lá tomar a vacina, então eu vou ter que votar, é um esforço, é um problema para aquela pessoa. Então, mas aí como a gente consegue fazer com que a política e a eleição seja algo atrativo, então? Então, mas daí, só para concluir o pensamento, então aquela pessoa tem que votar, ela acha péssimo o dia de votar, daí o que ela faz, tem dois problemas para resolver, ela tem que votar e o segundo, decidir por um candidato que ela não tem nem paciência, nem credibilidade mais para escolher um candidato bom. Então ela tem que falar assim, moça, eu tenho que achar uma pessoa com proposta boa, dar um trabalho para ela psicológico, que é um problema muito grande, diferente de alguns países com a democracia mais evoluída, onde as pessoas fazem questão de votar e defender sua bandeira. Como é que nós fazemos para mudar isso? Tem que mudar, parar a corrupção no país, parar a corrupção nos municípios, parar com esse ganha-ganha, com esse troca-troca, com esse balcão de negócios, que é hoje a política, a meu ver, para dar credibilidade. A população tem que entender assim, eu vou votar no Santini, votar no Cirilo, sabendo que vai acontecer alguma coisa. Vai ter um posicionamento dele que vai ir de encontro com os meus ideais, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu defendo. Enquanto isso não acontecer, enquanto toda a política nacional, estadual, municipal, ela é um jogo totalmente de ganha-ganha, a meu ver, de envolvimentos de vontades pessoais várias vezes. Enquanto nós tivemos uma Operação Lava Jato que investia quase R$1 trilhão no Brasil, a pessoa não tem credibilidade nenhuma. Então, se não tem credibilidade, vou votar para quê? Isso não vai mudar nada, porque o próximo vai vir ser igual e o outro vai ser igual, então eu prefiro não votar. Esse é meu ver. Como é que nós fazemos isso? Com umas 10 operações Lava Jato no Brasil. Quem sabe em 5 anos nós conseguimos prender grande parte dos políticos, os operadores da política. Tem o político e tem o operador da política. Prender e dar uma moralizada na coisa, para que a população fale assim, agora eu vejo um caminho, eu vejo que pode ser que tenha uma seriedade, ou colocarmos agora um presidente correto no país, um presidente sério, que dê uma mudança de paradigma. A política sempre foi feita dessa maneira, não funcionou. Não funcionou, vamos fazer dessa maneira agora. Pode ser que não funcione, pode ser. Mas o modelo atual não funciona, isso é claro, isso é fato. O modelo atual não funciona de política no Brasil. Tá certo, vereador. Vereador Cirilo. Mirna, um dos principais pontos que a OAB, inclusive, defende é a celeridade da justiça. E quando houver a celeridade da justiça, principalmente nos assuntos relacionados aos políticos, nós vamos ter algum avanço. A população tem expectativa de ver a justiça sendo feita com alguns políticos que abusaram do serviço público, fizeram mau uso do serviço público. E a expectativa dessa população é ver o quê? É ver julgamentos. E se houver necessidade, ver encarceramento. Porque o cidadão comum, quando comete o ilícito, ele tem como sanção, uma das sanções pode ser o recolhimento, a sua privação da liberdade. Então a população vê muito isso. Na medida em que nós temos... Mas aí, vereador, faço só um recorte. Isso daí não entra naquela questão
de que, nesses casos, os agentes políticos acabam se validando do foro privilegiado? Tudo bem, mas olha bem, nós estamos discutindo agora no ano de 2018 o fim do foro privilegiado. Então é um avanço já. Nós estamos discutindo, nós ficamos mais de 10 anos o processo do mensalão para ser julgado, e se não fosse uma ação muscular, um movimento de tomar iniciativa do então ministro Joaquim Barbosa, o caso mensalão cairia na prescrição. E nós estamos falando de um assunto de 10 anos atrás. Ou seja, você imagine casos mais antigos ainda. Então hoje nós estamos tendo um avanço. Hoje a população, saiu algumas matérias, o que eu vou falar agora não é novidade. Hoje muitas pessoas que compõem a nossa sociedade, senhoras, donas de casa, balconistas, não só pessoas da alta sociedade, hoje sabem nome de ministros. E já não sabe com tanta frequência, com tanta rapidez o nome dos jogadores da seleção brasileira. E olha, nós estamos a pouco menos de um mês da Copa do Mundo. Isso mostra que o país está se desenvolvendo. Eu não estou contrariando a fala do Dr. Reis, pelo contrário, mas eu acho que podemos ter divergências em alguns pontos, mas todos nós caminhamos no mesmo sentido, de entender que a esperança nossa como cidadão é que realmente surjam ações como está ocorrendo da Lava Jato, para punir exemplarmente todos os culpados. Eu acho que nós não podemos deixar impune ninguém sob pena de viciar o processo e macular a imagem, inclusive da magistratura, principalmente federal, que tem mostrado uma independência nos julgamentos. É isso que se espera. A expectativa, eu sou muito otimista, eu havia falado dessa frase, inclusive, anteriormente. E eu tenho objetivos de, num futuro não muito distante, ver a população votando de maneira correta. Se nós analisarmos, nós estamos com um processo de votação aberto, pós-ditadura, no máximo de 30 anos. Então o povo brasileiro não está ainda habituado a votar. Então quando a fala do Dr. Reis é que ele entende pela obrigatoriedade, ele não está de tudo errado. Porém, aqui no Brasil, nós criamos um conceito que tudo que é obrigatório pode causar um desconforto no cidadão. Realmente não há um amadurecimento. O povo brasileiro não está maduro o suficiente. Mas depois de todas essas ações negativas dos homens públicos, eu acho que chegou o momento também de dar liberdade ao cidadão, de ele querendo votar e ele não querendo, ele ter o direito de mostrar a sua reprovação com a sua inércia, com o seu não comparecimento às urnas. Nós precisamos ter alguns dados de maneira liberal para permitir com que aqueles que detêm o poder de tratar as chamadas reformas, seja ela política ou eleitoral, eles têm que ter uma estatística que são trazidas principalmente nos dias das eleições. Certo, ainda falando em votar, duas coisas que envolvem diretamente o eleitor. Fez-se uma campanha ainda, está se fazendo, se falava em 2018, agora esse prazo foi postergado, da questão da biometria. Queria que você falasse um pouquinho se já está valendo ou não. E uma outra coisa também lançado recentemente pelo TSE, que é o título eleitor digital. Já pode ter esse título de eleitor? De que forma ele vai ajudar ou não já nessas eleições? Antes de te responder essa questão, ainda na esteira do que o vereador Cirilo nos colocou, é importante ressaltar também o papel do legislador. Salvo engano, o próprio vereador Cirilo é autor da lei da ficha limpa municipal. Isso. Não é? Que é um importante avanço na cidade de Campinas, que impede pessoas consideradas ficha suja de participar do governo na qualidade de secretário. E veja, não são medidas judiciais, são medidas legislativas e que são importantes e que tiram então do meio político as pessoas que têm um potencial negativo. Bom, sobre a biometria, de fato a Justiça Eleitoral está trabalhando com bastante ênfase nisso. Recentemente a gente viu nos jornais a fila enorme aqui em Campinas. Em Campinas, no entanto, ainda não é obrigatória essa biometria. Nas eleições desse ano, quem fez, ótimo, mas quem não fez não tem problema, vota normal com RG, com título de eleitor. Mas espera-se que na eleição de 2020 isso já seja uma realidade para todo mundo. O título de eleitor digital, vamos dizer assim, também é uma realidade da Justiça Eleitoral. Isso ainda está em fase embrionária, ainda está em estudo, mas ela vai acontecer. A Justiça Eleitoral, de um modo geral, ela tem se atualizado bastante. O processo eleitoral ainda era bastante arcaico. Para você ter uma ideia, na eleição de 2016 a gente usava fax
para fazer peticionamento, enfim, está mudando isso, já vai ter agora um peticionamento eletrônico e isso é muito bom, né? Sobretudo porque a Justiça Eleitoral então faz um cadastro atualizado dos eleitores e não permite dessa forma, sobretudo com a biometria, uma fraude que infelizmente ainda acontece de pessoas votarem no lugar das outras. Certo, é isso que eu ia falar, dessa questão da confiança. Se falou muito da urna eletrônica, do método que é confiante, e depois existe uma discussão da volta, pode usar a urna eletrônica, mas receber um canhoto do que é a comprovação do voto, em quem você votou, etc. Isso também já vai funcionar ou não? O voto impresso é uma obrigatoriedade, tá? Foi aprovado, já é uma realidade nas eleições de 2018. A Justiça Eleitoral disse que não tem condições de fazer o voto impresso no Brasil inteiro, então ela vai selecionar algumas urnas, não todas, para começar a fazer esse voto impresso já nas eleições de 2018. Então, em Campinas, a gente não sabe se vai ter ou não. Ainda. Exato. Mas em alguns lugares do Brasil terá, tá? É uma realidade, é uma imposição legal. A Justiça Eleitoral disse que, em que pese haja essa obrigatoriedade, ela não teve condições, não teve tempo hábil de preparar todas as urnas para isso. Isso geraria um custo, enfim, demandaria eventualmente licitações e ela não teria tempo suficiente para fazer isso. Tenente Santini, para o senhor essa questão da impressão do voto seria importante? Primeiro tinha que acabar 100% com a urna eletrônica. Um absurdo ter... Se as grandes potências mundiais que desenvolvem tecnologia para o mundo não usam a urna eletrônica, não tem porque o Brasil, que é um país subdesenvolvido na área de tecnologia, querer usar uma urna eletrônica. É absurdo. Nós não conseguimos proteger uma rede bancária de informações. Como é que eu vou proteger da garantia que uma urna eletrônica num país corrompido como o nosso seja algo legítimo? É absurdo. Tinha que ter um esforço maior do Tribunal Superior Eleitoral, porque são convocações, né? O tribunal, todo efetivo que trabalha, primeiro que não recebe salário. Então ele recebe troca por dias de folga. Então convoca o dobro de pessoas e a operacionalização da urna, do voto escrito, não vejo grande dificuldade. Eu acho que tem uma falta de interesse. Meu ver, tá claro que existe uma fraude nas urnas. Isso aí para mim é transparente e claro. O pessoal consegue invadir o software da CIA americana, que é o sistema mais protegido do mundo. Por que não vai invadir o sistema de urna brasileiro? E tem centenas, se não for milhares de denúncias no Brasil sobre fraudes em urnas. Só que ninguém quer levar esse tema a sério. Então como é que nós podemos ter na democracia um país onde você espera uma seriedade, onde o voto popular, a vontade do povo seja feita se nós não confiamos na largada, que é se o meu voto realmente foi computado de maneira correta. Então, independente do dinheiro ou da dificuldade, isso deveria acontecer. Pelo menos a questão da digital comprova pelo menos aquela pessoa. Não comprova que aquela pessoa que votou corretamente, mas pelo menos o Santini foi lá votar. Metade não, um terço do caminho. Tá bom, vereador Cirilo, e para o senhor? Na verdade, nós temos que trabalhar com o máximo de possibilidade de dar certeza ao cidadão e a todos aqueles que concorrem que o processo foi legítimo, né? Muito se discute sobre a validade, a certeza da apuração da urna eletrônica. Até agora, pelo que eu tenho conhecimento, acho que não chegaram não se constatou na realidade nada que pudesse desabonar a prática, o uso da urna eletrônica. Eu acho que é um avanço. Tem meios realmente de subverter um voto, como bem disse o vereador Tenente Santini, mas eu acho que de prático, de verdade, nada se provou até hoje. Mas tendo também esse plus, essa comprovação manual, eu acho que isso é um acréscimo. Daqui a pouco nós vamos voltar no tempo, né? Daqui a pouco vai ficar o voto impresso e vai deixar de ter urna eletrônica. Mas eu acho que é mais um comprovante. Nós temos que ver o seguinte, numa eleição presidencial, nós estamos falando de um Brasil onde o fuso horário influencia significativamente. Nós estamos falando num Brasil onde, no estado de São Paulo, a eleição termina às 17 horas e, salvo o melhor juízo, em algumas cidades do norte ou do nordeste, lá é 4 horas e nós temos mais 1 hora de eleição para depois iniciar a apuração. Ou seja, fica suspenso no sul, sudeste, centro-oeste, aproximadamente 1 hora o início das apurações.
até que se termine a votação lá no norte e nordeste. Então o que nós temos? Nós temos uma hora, pessoas que podem maquiavelicamente, claro, mexer totalmente no sistema. Mas daí nós teríamos que provar, né? O que nós temos que criar é algumas situações para que o início e o término das eleições ocorressem no mesmo momento. Talvez isso seria algo a se pensar, algo de mais moderno, para dar a todos os brasileiros a mesma condição de iniciar um processo de votação e iniciar o processo de apuração em todo o território nacional. Eu acho que a preocupação maior de todos é no que se refere à eleição majoritária para presidente. Nos estados, não se tem discutido, mesmo os partidos, as legendas que perdem as eleições não têm feito grandes questionamentos. Algo que deu bastante dor de cabeça em algumas eleições era justamente a questão das placas. Isso foi resolvido? Na verdade, em 2016 elas foram proibidas, não é? A gente teve a autorização apenas tão somente dos adesivos, né? Sem cavalete. Isso, sem cavalete. Adesivos que podiam ser colocados nos muros. Essa proibição se manteve, não pode, o cavalete continua proibido. E as placas também não podem. Também não podem. Um absurdo, né? Na verdade, assim, eu gosto de brincar, até quando eu dou aula sobre esse tema, que o político agora ele tem que dizer, olha, eu sou candidato, mas não conta para ninguém, né? A gente tá meio de mãos atadas. A gente tá indo para um caminho que o político praticamente não pode dizer que ele é candidato, né? Agora, o que nós tivemos de importante nesse ponto é basicamente uma espécie de liberação da pré-campanha. Né? Que é a vaquinha eletrônica ou não? Antes disso, a gente viu, por exemplo, tomando o exemplo do Lula, né? A tal da caravana do Lula, as viagens de prestação de contas de pré-candidatos. Hoje você pode dizer, olha, eu sou um pré-candidato, eu vou brigar por isso, eu vou lutar por isso. Estou fazendo prestação de contas do meu mandato. Exatamente. Então, hoje a gente pode fazer isso. Nem isso a gente podia fazer. A gente não podia fazer antes. O que você não pode hoje, efetivamente, é pedir o voto. O voto no sentido, se eu for eleito, é esse discurso ou não? Não necessariamente. É efetivamente, conto com você, eu preciso que você vote em mim, eu preciso que você esteja comigo. Hoje você pode dizer, olha, sou candidato, você só não pode pedir esse voto. Então, você tem atos de pré-campanha que hoje são permitidos e antes não. Que tipo de discurso, por exemplo? Dizer, olha, serei candidato, eu estou me colocando à disposição do partido. E eu quero ir nessa linha. Isso, vou lutar por isso, vou fazer aquilo. Esse tipo de discurso hoje é permitido, antes não podia. E durante o período eleitoral, a gente continua com a proibição de placa, a gente continua com a proibição do cavalete, a gente continua com aquela proibição daquele boneco de papelão em tamanho real. Os muros já estão extintos há algum tempo, já há algum tempo, em Campinas, inclusive, é uma lei municipal, afora a lei eleitoral. Os carros de som não podem mais, é uma novidade. O carro eleitoral hoje não pode mais. Que é aquele jingle, o carro passando no bairro. Começava 8 horas da manhã e tal, esse carro não pode mais. O carro de som hoje, ele só é permitido em atos de campanha. Então, num comício, numa carreata, esse carro pode, mas ele não pode mais circular. O envelopamento de veículos também não pode, já não podia, continua não podendo. Nem aquele... o perfurado atrás pode. Nina, você é nova, você não participou do processo eleitoral de 90, quase 10 anos depois da ditadura. Era festa, a democracia, a eleição era festa. Você via-se bandeiras, não era só... Hoje nós temos uma concentração, alguns partidos só que utilizam das bandeiras, principalmente partidos de esquerda. Agora, nós víamos na década de 90 todas as agremiações partidárias com bandeiras. Então, nós tínhamos bandeira. Então, a eleição era uma festa, era uma democracia. O cidadão ia para a rua de forma festiva, escolhendo o seu candidato para votar. Hoje, o que nós estamos vendo é totalmente ao contrário. O poder legislativo, o poder judiciário estão acabando com as eleições. Essa chamada mini-reforma é para inglês ver. É uma expressão que se usa aí, ela faz uma reforma, aqueles que detêm os mandatos estão concorrendo de forma muito desleal com aqueles que não têm mandatos e postulam uma vaga em qualquer dos cargos públicos. Mas, por exemplo, Reis Júnior, aquele modelo norte-americano em que os partidos fazem suas reuniões, muitas vezes até em estádios, etc. e tal, é uma tendência? Ou no Brasil, devido até às nossas condições, isso está totalmente fora? Nós temos algo semelhante, que são as convenções. As convenções... Mas aí vão só os partidários. Só os partidários. As convenções, elas continuam e são obrigatórias, inclusive. Simpatizantes também? Também. Tá. As convenções... A convenção, ela tem entrada franca, qualquer um pode participar. As convenções, portanto, elas existem e, reitero, elas são obrigatórias. Elas fazem parte dessa transição do período pré-eleitoral para o período eleitoral.
já estamos num período de campanha intrapartidária, que é o momento em que os pretensos candidatos se colocam a favor dos seus partidos e tentam angariar apoio dentro do partido para obter legenda. Okay. Depois disso é feito então as convenções, essa convenção gera uma ata, nessa ata então a gente tem os escolhidos para cada um dos cargos postulados. Essa ata é levada a registro e uma vez registrada então começa a campanha eleitoral. Isso nós temos, é semelhante àquilo que a gente viu, sobretudo agora na eleição do presidente americano, só que a nossa é muito mais modesta, não é? A gente não tem todo aquele aparato, a gente não tem toda aquela quantidade de astros e atrizes, enfim, de participações, música, a gente não tem isso, é um evento... Que aqui, inclusive, é visto como... foi proibido, a gente tinha antigamente o showmício, mas seria um outro formato, né? O showmício está proibido já tem algum tempo, continua proibido, tanto é que a gente praticamente não vê mais, né, comício. Antigamente o comício ele era precedido pelo showmício e havia bastante participação popular. O vereador Cirilo apontou bem, era realmente uma festa, era um momento inclusive de se levar algum tipo de entretenimento para a população e isso já tem algum tempo que não existe mais. E quanto à participação da mulher, aquela questão do percentual, e também parece que a gente tem até, inclusive nesse percentual agora, alguma questão de transgênero, transexuais, existe isso? Existe e a Justiça Eleitoral ela vai bater mais firme nesse ponto. Ela continua exigindo um número mínimo para as mulheres e determina inclusive que uma parte desse dinheiro público, que a gente conversou no começo, seja utilizado em campanhas de incentivo da participação da mulher. Realmente nós temos uma sociedade que é praticamente composto vamos chamar de quase maioria de mulheres, e é muito triste que as mulheres de fato não participem da política. Então a Justiça Eleitoral ela tem esse foco, ela vai trabalhar bastante em cima disso e ela já tem trabalhado em cima disso, inclusive com fiscalização. Municípios que foram, vamos dizer, flagrados, digamos assim, com mulheres com 0 votos, 1 voto, geraram investigações para saber se elas estavam ali efetivamente tentando uma candidatura que não deu certo ou se elas foram colocadas ali apenas e tão somente para legitimar a candidatura de homens. Tem uma série de ações nesse sentido, uma série de ações desse tipo geraram cassação de registro de candidatura, vereadores perderam mandato, a Justiça Eleitoral está batendo bastante firme em cima desse ponto. Certo, partindo de tudo que a gente discutiu, o que fica para vocês em relação às próximas eleições que acontecem em breve? Vereador Tenente Santini. Eu acho que essa próxima eleição vai ser um voto de muito protesto. As pessoas ainda continuam indignadas com a questão da corrupção no país. Então vai ser uma eleição polarizada entre extremos, de esquerda e de direita, como salvadores da pátria, né? Não que sejam ou não sejam, mas essa vai acontecer no cenário. E eu solicito que as pessoas olhem um pouco para os candidatos militares. São quase 300 no Brasil, entre policiais militares e militares das Forças Armadas, que eu acho que os militares são salvadores do Brasil, não, mas eles têm uma base enrijecida de correição, que eu acho que pode ser um grande diferencial nas eleições desse ano. Vereador Cirilo. A minha expectativa é que os eleitos, nós vamos chegar ao final e serão eleitos candidatas e candidatos, e a minha expectativa é que eles correspondam à expectativa. Eles vão ter passado a prova dos 9. Eu acho que o Brasil está sendo passado a limpo em todas as esferas. Até pouco tempo atrás nós falávamos apenas no âmbito político, mas mesmo o judiciário hoje tem sido duramente avaliado. E nós precisamos pensar nisso. Eu acho que os candidatos, os eleitos, eles vão ter esse voto de confiança. E isso não tem dinheiro que pague. E eles vão estar com o poder na mão, respaldado pelo voto popular, e eles terão a oportunidade de fazer a diferença para as futuras eleições. Eu acho que daqui 2 anos, o doutor Reis fala com propriedade, nós teremos eleições municipais e estadual, e nós vamos precisar estar melhor preparado. O Brasil, o estado de São Paulo principalmente, é esse que nós
participamos, precisa estar dando exemplo a outras regiões do país, e a missão desses eleitos, depois de ter sido aprovado pela população, é realmente corresponder à expectativa. Minha expectativa é realmente isso, que sejam eleitos pessoas compromissadas com mudanças, pessoas compromissadas em dar continuidade a algumas reformas que já são inevitáveis para o futuro do nosso Estado, para o futuro do nosso país. Também, obrigada. Dr. Reis Júnior. Miriam, eu trabalhei com um político, ele sempre dizia que a população sempre pede hospital padrão FIFA, escola padrão FIFA, mas que a sociedade não vota padrão FIFA. E utilizando esse trocadilho já em época de Copa, é fundamental que o eleitor vá às urnas esse ano e vote padrão FIFA, vote com qualidade, vote com consciência, sabendo em quem votou e cobrando daquele em quem votou. Eu acho que quando a gente conseguir atingir esse ponto, nós teremos uma política melhor, e o que eu espero então das eleições de 2018 é a mesma coisa que disse o vereador Cirilo. É uma classe política imbuída de um senso de responsabilidade, de seriedade, e que de fato utilize o mandato, que é sagrado, para fazer o bem para a população. A política, ela existe para isso. Então é o que eu espero da política. Tá certo, então agradeço a participação de vocês. O Questão de Ordem fica por aqui. Se você não acompanhou o nosso programa por inteiro, pode acessar youtube.com/TV Câmara Campinas. Lá na playlist tem Questão de Ordem e você clica no nosso programa, assiste não só essa discussão, quanto tantos outros temas que a gente traz aqui. E até um próximo programa.